Na série de redação de textos científicos, vamos continuar examinando o conteúdo do texto de um artigo, de uma tese, de uma dissertação, e neste vídeo vamos analisar o capítulo Resultados. Este capítulo é destinado a descrever o que foi observado durante o estudo, durante a pesquisa. E ele compreende uma descrição objetiva, detalhada, e sequencial e lógica das observações e todos os achados desse estudo. O texto deste capítulo é frequentemente acompanhado por imagens, gráficos, tabelas e outros materiais de suporte e de comprovação. O estilo desse capítulo é muito semelhante àquele de Material e Métodos. É um texto expositivo, descritivo e formal. Ele não comporta opiniões pessoais. Comentários devem ser evitados, mas podem ser feitos se forem absolutamente necessários. E qual é o tempo verbal usado neste capítulo? É o tempo pretérito. Por quê? Porque ele descreve acontecimentos que já ocorreram. A administração de oxicolina aos cultivos elevou os níveis da enzima. Os valores obtidos após a administração de oxicolina foram mais elevados que assim por diante. E um aspecto muito importante deste capítulo: experimentos em que foram examinados os efeitos de um tratamento, administração de drogas, etc., qualquer tratamento, e comparações com controles não tratados. Dados quantitativos a respeito desses experimentos sempre devem ser submetidos a uma análise estatística adequada. Diferenças que você encontrou entre tratamentos experimentais somente podem ser consideradas reais, válidas e só podem ser mencionadas no texto se forem testadas e se revelarem estatisticamente significativas. Se tiver dúvida, consulte uma estaticista ou um estaticista. Eles podem ajudar muito nessas situações todas. Inclusive, podem até aconselhar sobre o número de experimentos a serem feitos, o número de tratamentos a serem realizados e assim por diante. Vamos falar sobre o planejamento da redação de resultados. Então, a primeira tarefa é reunir todos os resultados obtidos. Todas as tabelas, imagens, gráficos, todos os resultados qualitativos, todas as anotações. Em seguida, perguntar: todos os resultados estão diretamente relacionados aos objetivos e às perguntas da pesquisa? Ou incluem também resultados de testes paralelos aos objetivos principais da pesquisa? Eu vou mencionar alguns exemplos de testes paralelos. São testes de padronização metodológica, são experimentos preliminares, são experimentos complementares, são todos testes que frequentemente são feitos durante um estudo, durante uma pesquisa. Então, se você tiver esses testes também, será necessário decidir sobre a inclusão ou não, no texto do capítulo, esses resultados de experimentos ou testes paralelos. Para isso, você precisa usar bom senso e critérios objetivos para tomar essas decisões. Eu vou ajudar você a fazer isso agora. Vamos analisar agora a seleção dos resultados que deverão ser incluídos no texto. Por quê? Porque não são todos os resultados que você obteve que você necessariamente deve colocar no texto, deve descrever no capítulo. E eu vou falar agora tanto de resultados relacionados aos objetivos principais que você colocou na introdução, como a resultados de experimentos paralelos. Qual a importância que cada resultado tem para os objetivos propostos na introdução? São os resultados que conduzem às conclusões principais do estudo. Esse conjunto de resultados que você escolhe deve ser completo e coerente com os objetivos do estudo. Mais alguns critérios necessários para decidir sobre a inclusão ou não de resultados no seu texto. Além dos critérios já mencionados, outros fatores. Por exemplo, o volume total dos resultados obtidos. São muitos resultados, são poucos, existe em quantidade média. Em segundo lugar, qual é o propósito dessa publicação? Será um artigo para periódico? Será uma dissertação? Será uma tese? Eu falei isso por causa do seguinte: porque uma dissertação, uma tese, um relatório de pesquisa, por exemplo,
não tem na prática nenhuma limitação de espaço. Você pode usar todo o espaço que quiser, pode usar quantas páginas quiser para a sua dissertação, para a sua tese. Essas publicações aceitam a inclusão de uma quantidade maior de resultados no texto também. Mas a oferta do espaço não justifica a inclusão de resultados, não é? Use o bom senso e critérios objetivos. Não significa que você pode escrever, redigir uma dissertação, uma tese, um relatório de pesquisa com 500 páginas de resultado. Isso não faz sentido. É sempre importante discutir sobre a relevância de cada resultado e a coerência do conjunto que eles vão constituir. Os resultados que você escolhe devem ser sempre diretamente relacionados aos objetivos da pesquisa que foram expressos na introdução. E em uma dissertação, em uma tese, você pode pensar como fazer quanto a resultados de experimentos paralelos. Você pode tanto colocá-los no texto ou inseri-los em um apêndice. Vamos examinar agora o caso de uma publicação em um artigo para periódico. Um artigo para periódico tem limitação de espaço. Antigamente, os artigos eram muito mais extensos, tinham muito mais páginas, ocupavam muito mais páginas em um periódico, e hoje isso não é mais possível. Os artigos são muito mais curtos, mais objetivos, mais resumidos. Isso implica em maior seletividade na escolha dos resultados a serem descritos. É claro que sempre há preferência aos resultados diretamente relacionados aos objetivos da pesquisa. Então, para publicação em um artigo de periódico, como proceder com os resultados de experimentos principais e de experimentos paralelos? Há várias possibilidades. Uma possibilidade é a seguinte: os resultados principais e resultados de testes paralelos cabem no texto do artigo? Se todos puderem ser inseridos, o problema está resolvido, aí não há mais problema. Isso tudo pode caber no texto de um artigo e ele ficará completo e você poderá enviá-lo para publicação. E se os resultados de testes paralelos tornarem o texto extenso demais? Faça o seguinte: refira no texto quais testes foram realizados e cite resumidamente os seus principais resultados. É muito importante mencionar quais as consequências desse resultado para o andamento do estudo. Mencione como esses testes paralelos influenciaram o andamento do estudo, como eles influenciaram decisões que você tomou em relação a procedimentos e outras atitudes. Além disso, se há falta de espaço, os resultados detalhados de testes paralelos podem ser disponibilizados online e em muitos periódicos que oferecem espaço para isso. E mais uma possibilidade: o volume de resultados principais relacionados nos objetivos do estudo é muito grande. Pode ser que eles não caibam em um artigo, que eles tornem um artigo muito extenso. Aí é interessante refletir sobre o interesse seu em publicar o estudo em vários artigos completos, desde que eles sejam coerentes entre si e que se complementem em torno de objetivos semelhantes. O que não pode é forçar artificialmente a publicação de resultados em vários artigos, né? Isso é o que se chama de fatiamento de salame, em inglês chamado salami slicing, procedimento condenado pela comunidade científica. E mais um aspecto interessante sobre resultados. Podem ter sido obtidos resultados inesperados, tangenciais ao tema principal da pesquisa. Isso acontece. Isso acontece, inclusive, casualmente. São resultados que não se referem diretamente às perguntas e objetivos do estudo, que foram delineados na introdução. Estes resultados tangenciais, obtidos às vezes ao acaso, podem ser muito importantes, podem ter grande interesse e abrir novos caminhos para desvendar questões sobre o tema que ainda está sendo pesquisado. O que fazer? Uma possibilidade é reportar esses resultados nessa publicação que você está redigindo no momento. Uma segunda possibilidade: em vez de mencionar no capítulo de resultados, pode citar na discussão, dizendo que são resultados não publicados. Ambas essas decisões, mencionar os resultados ou na discussão, devem ser encaradas com muita cautela e devem ser muito bem pensadas, por causa do seguinte:
Um número muito grande de áreas de pesquisa no momento são altamente competitivas. E veja o que pode acontecer. Se os seus resultados forem publicados, esses resultados inesperados, eh, iniciais, forem publicados, e alguém que leia esses resultados pode iniciar um estudo baseado na sua observação casual e fazer um estudo completo e publicar antes que você tenha a possibilidade de desvendar todas as consequências desse resultado casual que você obteve. Talvez a melhor opção seja não mencionar nem resultados nem na discussão, mas ampliar essas observações em novos experimentos, em novos estudos e reunir todas essas novas observações em um novo artigo que será publicado independentemente. Vamos examinar agora como se organizar para redigir esse capítulo. Qual será a sua estratégia para a redação dos resultados? É importante refletir bem para construir uma sequência lógica de apresentação desses resultados. E essa sequência será o fio condutor que guiará a sua redação. Redigir resultados é como narrar uma boa história. A história será como os resultados foram conseguidos. Algumas sugestões. Primeiro, listar as principais perguntas da sua pesquisa. Segundo, colocar as perguntas em uma sequência que reflita a busca das respostas às perguntas da sua pesquisa. Agora sim, começa a redigir os resultados pela sequência das respostas às perguntas que você formulou. E veja só, a sequência cronológica da obtenção dos resultados não é importante. Talvez o último resultado que você conseguiu seja o primeiro que deve ser apresentado. Às vezes, experimentos feitos mais recentemente para complementar ou confirmar algum achado anterior podem ser reunidos a experimentos realizados anteriormente. Eu vou discutir um pouco agora tabelas, gráficos e figuras. Isso se refere principalmente a dados numéricos e cálculos estatísticos. Esses dados todos devem ser preferencialmente colocados em gráficos ou tabelas, onde podem ser melhor analisados pelo leitor. Esses dados numéricos colocados em gráficos e tabelas não precisam ser repetidos no texto. No texto, colocar apenas as informações necessárias para esclarecer algum resultado. Veja o seguinte exemplo. Após a administração de quinolina, na dose de 5 mg por grama de peso, a secreção do hormônio TSA foi 3 vezes maior, ou X% maior, que após as doses de 1 e 2 mg por grama de peso, tabela 7 ou figura 9, onde estiver referido. Então, os dados numéricos não precisam ser referidos, só a variação, o que aconteceu com esses dados. Isso que é o que interessa mais para o leitor. Os dados específicos podem ser observados na tabela ou na figura. Em dissertações e teses, se você tiver tabelas muito extensas, isso pode ocorrer, por exemplo, com dados clínicos de pacientes. São tabelas que têm dados em grande quantidade, são dados muito variados, de muitos parâmetros de pacientes. Há duas possibilidades: ou intercalar no texto, ou apresentar em um apêndice da dissertação ou da tese. Para publicação em um artigo de periódico, publicar tabelas muito extensas é difícil. Talvez a melhor maneira seja publicar isso online. De qualquer maneira, a extensão de um artigo em periódico é sempre limitada, de modo que é importante escolher quais dados numéricos serão apresentados sob forma de tabelas ou gráficos. Não só isso, mas é importante decidir sobre os diversos tipos de dados, como é a melhor maneira de apresentar. Alguns dados são melhor apresentados em tabelas e outros em gráficos. Isso tem que ser decidido e talvez até apresentar esses dados inicialmente em tabelas e em gráficos para poder decidir melhor como proceder definitivamente. Por quê? Que não se costuma duplicar dados em gráficos e em tabelas, quer dizer, ou é um ou é outro, a não ser que seja realmente muito necessário fazer isso. Se você pretende publicar seu texto em um periódico. Aqui vai uma dica para a economia de espaço. Antigamente, as imagens, gráficos e tabelas eram distribuídos intercaladamente no texto.
eles eram citados no texto e os editores colocavam essas imagens, gráficos e tabelas intercalando. Isso aumenta muito o espaço. Uma dica é a seguinte: criar grupos de imagens, de gráficos e tabelas, obedecendo a sequência de sua citação no texto, de modo que cada grupo ocupe uma página inteira. Veja o exemplo a seguir. Aqui está o exemplo de uma página que foi montada com tabelas, gráficos, imagens, em vez de distribuir esses elementos todos intercalados no texto. Cada página tem, então, elementos variados, tabelas, figuras, assim por diante. Isso gera uma grande economia de espaço, espaço esse que você pode, então, aproveitar para aumentar o seu texto, se for necessário. Tanto as tabelas como os gráficos devem ser muito bem pensados, muito bem construídos. Por quê? Desta maneira, eles podem possibilitar a fácil leitura e a compreensão. As legendas de cada uma delas devem ter as informações suficientes para evitar de o leitor ter que recorrer desnecessariamente ao texto para entender o conteúdo de tabelas, gráficos, figuras e assim por diante. Sobre resultados qualitativos. São descrições de observações feitas que não geram resultados numéricos. Esses resultados são, em geral, descritos no texto e acompanhados por desenhos, fotografias, microfotografias, imagens de radiografias e uma grande variedade de outros componentes. E as ilustrações devem ser bastante representativas daquilo que se quer mostrar. Cada uma das ilustrações precisa ser relevante e contribuir para o desenrolar da narrativa dos resultados. Um pecado que às vezes a gente percebe é o seguinte: muitas vezes as pessoas inserem imagens, principalmente fotografias, somente por serem estéticas. Isso não se deve fazer. Além disso, veja o seguinte: uma boa ilustração, representativa e bem descritiva, é melhor do que duas ou três que não são tão boas assim. E para finalizar este vídeo, um agradecimento todo especial à professora Isa Abrahamson, que leu o texto e contribuiu com sugestões muito valiosas.